Olá, estamos dando início a mais um bate-papo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, no Facebook, no Instagram, no YouTube e nos podcasts da Anchor e do Spotify. As micro e pequenas empresas são muito frágeis no mundo inteiro. E no Brasil, mais de 98% das empresas são micro e pequenas. Nós vamos conversar hoje com uma pessoa que é profundo conhecedor do ambiente da administração e do ambiente das micro e pequenas empresas. Mauro Leônidas, que está conosco a partir de Belém, lá no Pará. O Mauro Leônidas é professor, é administrador e é empresário. Para bater esse papo junto comigo, para falar com o Mauro Leônidas, está a Alessandra Fraga e a Ana Paula Rodrigues Bono. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério. Eu vou me apresentar então rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, sou consultora de imagem com foco em gestão de imagem profissional e eu sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando sobre o movimento solidário empresarial, surgiu no momento que estamos vivendo, que nossas vidas foram colocadas em xeque com a crise viral, onde os nossos negócios e as nossas vidas pararam. Então, Ana Paula, Rogério e eu pensamos o que vamos fazer. E com essa pergunta surgiu o movimento, e assim é um espaço para todos, com diversos profissionais de diversas áreas, para sanar algumas dúvidas e também achar soluções para esse momento que estamos passando. Esse movimento é para todos. Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bono, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, treinamentos, palestras, mentorias, sou consultora empresarial e escritora, e estamos aqui juntos buscando alternativas para que a gente possa passar por este momento da melhor forma possível, com menos dano possível. E assim, com os nossos convidados, nós vamos desenvolvendo possibilidades e até mesmo insights para inspirar todas as pessoas que nos assistem. Rogério? Eu sou o Rogério Bono, sou administrador, professor universitário de graduação e pós-graduação, palestrante na área de inovação, de empresas familiares e de pessoas. Tenho 7 livros editados, mais 2 saindo logo adiante. Sou consultor empresarial, fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração, onde fui colega do Mauro Leônidas, que é o nosso convidado desse bate-papo. Mauro, um grande abraço, muito obrigado por poder estar conosco aqui. Bom, eu que agradeço participar desse encontro, é um grande encontro, né? Nós estamos em 2 extremos, né? Eu estou aqui em cima e vocês aí embaixo. Nós estamos aqui em Belém do Pará e vocês em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Então, é uma satisfação muito grande trocar experiências. Ontem mesmo, eu estava conversando, participando de uma live com alguém de Maringá, também aí, vamos dizer assim, próximo a vocês, né? Então, é um prazer estar falando sobre um tema que me é muito caro, é um tema que eu gosto muito de desenvolver, porque nós estamos falando de um contingente significativo de micro e pequenas empresas. Então, eu estarei aqui à disposição para tirar algumas dúvidas ou até deixar mais dúvidas. Mauro, nós estamos passando por um momento que é extremamente delicado. Nós fomos todos surpreendidos pela pandemia que chegou, que trouxe para nós uma necessidade de se adaptar muito rapidamente. E todos estão sofrendo com isso, mas em especial os pequenos negócios. A gente sabe que as grandes organizações elas têm uma melhor condição, até mesmo de caixa, para suportar por mais tempo os problemas. Mas os pequenos eles sofrem muito mais. Na tua percepção, quais são os principais impactos que as micro e pequenas empresas estão passando neste momento e como é que tu estás vendo a sobrevivência dessas organizações? Bom, mais uma vez é um prazer estar conversando com vocês. O que a gente tem a relatar é o seguinte: antes da pandemia, as micro e pequenas empresas estavam passando por dificuldade, né? Porque elas eram mais invisíveis ainda. Vejam, as MPEs representam mais de 90% das empresas formalizadas no país.
de 20% a 30% do PIB brasileiro, 50% do emprego formal. E vejam, 80% do primeiro emprego. Então, é muita coisa. Só que isto tudo estava debaixo do tapete, estava invisível. A partir do momento que nós nos deparamos com uma crise, e essa crise ela é um pouco diferente, porque ela vem justamente da área... normalmente, a crise ela vem do setor econômico, que atinge todo mundo. Mas essa crise ela vem de uma crise sanitária que atinge a economia. E ninguém estava esperando por isso. Porque quando nós ouvimos falar que era algo na China, numa província de Wuhan, tão longe da gente, ninguém imaginava. Isso em 2019, final do ano. Ninguém imaginava que isso ia chegar no Brasil, uma cidade inteiramente isolada. Isso era pouco crível aqui para nós brasileiros. Mas chegou no Brasil. Chegou no Brasil com o primeiro caso, se não estou enganado, dia 26 de fevereiro. Né? Foi detectado o primeiro caso. E, a partir daí, o que é que nós percebemos? Os negócios pararam, porque só passaram a funcionar as atividades chamadas de essenciais. Aí você tem, em termos de negócio, as farmácias, você tem supermercados, você tem panificadoras, vários negócios foram chamados de atividades essenciais. A partir daí, o que é que foi se pensando? Né? As escolas fecharam, as empresas começaram a fechar, as pessoas ficaram dentro de casa em função do distanciamento social, e logo em seguida aparece uma palavra nova para a gente, né? Que seria o lockdown, que seria as pessoas, isso gradativamente, de cidade para cidade, eu não vou nem falar de estado para estado, mas dentro do Brasil, dos 5.570 municípios, cada um agiu de uma forma diferente. Então, o que é que a gente podia esperar de um país continental como o Brasil, né? Criou um problema que é um problema sanitário, mas nós nos deparamos com um problema econômico. Aí nós vimos, né, o que é que prevalece, a crise sanitária ou a crise econômica, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Ora, quando nós começamos a perceber que isso estava atingindo a todos, se percebe também, assim como no coronavírus nós temos um grupo de risco, são as pessoas mais velhas, as crianças, também no setor empresarial nós temos o nosso grupo de risco, que são as NPS, porque são as primeiras empresas a serem atingidas, então elas passam a ser um grupo de risco. Pesquisa do Sebrae relata que uma micro e pequena empresa ela pode se sustentar, em média, por 23 dias. Só que nós estamos falando de micro e pequenas empresas e também nós não podemos esquecer dos microempreendedores individuais, dos MEIs, que eles possuem CNPJs. Para vocês terem uma ideia, agora em abril, foram mais de 10 milhões de MEIs cadastrados no sistema do governo federal. E nós temos hoje cerca de 19,7 milhões de empresas no Brasil. Pouco mais de 17 milhões são MPS. Então, vejam a pujança deste segmento. A partir Paulo, daí... deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta em cima disso que tu está falando. Tu foste vice-presidente da Associação Comercial do Pará. E certamente tinhas contato com o registro das empresas e todas essas questões que dizem respeito, em especial, aos pequenos negócios. O fato de tantas MEIs estarem sendo registradas este ano, de um crescimento tão significativo, tu percebes que já é uma consequência do desemprego aumentando em função da pandemia, da busca de alternativa das pessoas para a subsistência? Rogério, é uma pergunta muito importante, mas é uma resposta também muito difícil, porque nós estamos falando, para fazer uma análise de uma situação, eu tenho que levar em consideração muita gente que estava na informalidade, eu acho que isso que é um ponto. Então, nós atingimos agora, em abril de 2020,
esses 10 milhões, mas em 2019 nós já tínhamos 7, 8 milhões. E isso há um fluxo muito grande, alguns que saem e outros que entram, só para que a gente possa ter uma ideia. Eu no meu pensamento, uma vez eu aqui no Pará, numa palestra no setor de pesquisa, eu falava exatamente isso, que eu considero que muita gente que estava no setor informal passou a se regularizar. Tem alguns segmentos que, em função de legislação, que a gente ainda pode... Eu vou dar um exemplo. O setor de salão de beleza, as manicures, os cabeleireiros, eles viraram mês, ou seja, eles tinham antes carteira assinada, né, mas depois, por uma legislação específica para esse setor, eles passaram a ser pessoa jurídica, o PJ, que a gente chama, e virou MEI. E aí tem um valor, né, que hoje, se não estou enganado, chega a 81.500 ano que eles podem receber. Você tem jornalistas, pasmem, professores, principalmente na área de pós-graduação. Então, quer dizer, tem uma série, tem um conjunto de atividades, pessoal da área da cultura. Então, tem uma série de atividades que trabalhavam de maneira informal e eles passaram a se registrar em função de benefícios que se tem, né? Então, inclusive, porque você é uma empresa, você tem um CNPJ. Então, isso facilita para crédito, né? Isso facilita para que você possa fazer negócios com prestação de serviços para outras empresas que exigem uma nota fiscal. Então, eu acredito que isto tem a ver. Agora, obviamente, muitas pessoas... Isso a gente não pode falar, Rogério, simplesmente só para os MEIs. Nós sabemos que o nosso empreendedorismo, na sua maioria, é o empreendedorismo de necessidade, né? Ou seja, a partir do momento que você perdeu um negócio, perdeu o seu emprego, você vê uma oportunidade com aquilo que você recebe em nível de indenização para que você possa criar um novo negócio. E aí já é uma bola de neve, porque você cria um negócio sem fazer um planejamento. Aí você vê os dados que o Sebrae nos apresentam relacionados às empresas que são natimortas, né? Elas já nascem mortas em função de não terem um planejamento para aquela atividade. Simplesmente, elas olham para o vizinho, identificam, está dando certo ali, eu vou fazer a mesma coisa, desenvolver a mesma atividade. E a gente sabe que isso não dá certo. No primeiro momento, talvez enganosamente, você tenha uma venda inicial, mas logo em seguida você vê que tem um mercado que tem uma oferta de um determinado produto e um público-alvo, um consumidor que vai adquirir aquele teu produto ou serviço. Então, tem um mercado limitado também, não é verdade? Então, se você aumenta a quantidade de empresas, às vezes não aumenta na mesma proporção o público-alvo. Então, ele acaba se dividindo. Então, isso é um fator que eu vejo que pode ter aumentado o número de MEIs. Mauro, eu vou convidar a Ana Paula Rodrigues Bon para participar aí do nosso bate-papo. Ok. Muito obrigada, Rogério. Mauro, seja muito bem-vinda ao movimento. Muita gratidão por ter aceito esse convite e poder estar aqui conversando com a gente e trazendo o seu conhecimento para compartilhar conosco. E tu trouxeste aí algumas questões que eu vou conversar referente, por exemplo, essa questão de abrir as empresas ou ao começar alguma atividade, porque está fazendo e dando certo. E uma das coisas que a gente trabalha no desenvolvimento de pessoas é para que as pessoas encontrem atividades que ela já saiba fazer, atividades que ela tem habilidade para fazer, tem conhecimento, gostam de fazer, porque essas têm uma tendência maior a darem certo. Uma outra questão que eu te faço a pergunta é referente a MEIs dentro de organização. Tu trouxeste um exemplo referente a salão de beleza, a qual os cabeleireiros e os manicures estão criando os seus CNPJs para que eles possam ter
garantias como empresa e sair da informalidade. Tu enxerga esse tipo de movimento para dentro de organizações, para dentro de empresas, as quais pode reduzir a contratação por meio de CLT e aumentar a contratação no estilo consultoria por meio de CNPJs, por meio de MEI? Eu penso que é uma tendência. Nós estamos falando muito na questão da pejotização, né? Então, a gente se fala muito, falamos dos jornalistas também, então você passa a ser uma pessoa jurídica. Então, é provável, até porque com a flexibilização da legislação trabalhista também, propicia tudo isso. Então, isso já com o advento da própria legislação trabalhista, né, com a nova legislação trabalhista, isso propicia que profissionais eles possam atuar como PJ. Eu penso, olha só, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: eu defendo a questão do empreendedorismo, da cultura empreendedora. Eu defendo que nós precisamos conhecer a vocação econômica. Eu vou falar do município, porque é no município que nós moramos. Então, é onde nós residimos, é no município. A gente fala país, fala estado, mas, na realidade, o que nós conhecemos enquanto área territorial é o município, né? que nós residimos. Acho que isso a gente tem que ter também essa percepção. Então, é importante que nós conheçamos a vocação econômica do nosso município ou da nossa região, para que eu possa atuar, porque cada vez mais o Estado vai ficar menor. Então, quando a Ana Paula coloca essa observação muito importante, eu vejo que é uma tendência, porque o Estado ele vai diminuir, o Estado vai ser mínimo, ele vai se preocupar com educação, segurança e saúde. Ontem, há 2 dias atrás, o que é que passou no Congresso Nacional? A questão da privatização, né, das companhias de saneamento, porque todas elas eram estatais, então agora você pode privatizar. Nós temos pouco mais, se eu não estou enganado, de 30% efetivado de saneamento básico no Brasil. Então, é muito pouco. Então, a atuação dessas empresas estatais, elas são precárias. Então, quando você fala de trocar essa relação de carteira assinada por pessoa jurídica, eu entendo que vai ser uma tendência. Mauro, a Alessandra Fraga, da Coordenação Nacional da BPW, também vai fazer alguns comentários para nós. Ouvindo tu falar, Paulo, tudo bom? Primeiro eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, né? Ouvindo tu falar, eu fiquei pensando, porque nós trabalhamos dentro da BPW com empreendedorismo feminino, então nós apoiamos negócios de mulheres. E dentro dessa associação a gente percebe realmente isso que tu estava falando, a questão da informalidade. Só antes de eu entrar nesse detalhe, eu só vou fazer um comentário do que te falaste sobre o aumento, né, do número de MEIs, né, de inscrições. Eu acredito também que as pessoas não estavam preparadas para tudo isso que a gente está vivendo, e muitos estavam como assim, a mulher que faz um negrinho em casa para vender para os seus vizinhos e para a sua rua, não buscava ter uma MEI, ter um registro, porque não achava necessário muitas vezes. E agora, com a pandemia, todos nós fomos pegos de surpresa. Então, eu acho que isso também leva a eles buscarem, como tu disse, alguns benefícios, né? O auxílio emergencial. Para quem não estava formalizado, não estão recebendo esse benefício. Então, foi um choque causado, né? Nesta população, na nossa população, né? Que é um choque de realidade, né? Eu vejo um lado positivo, isso vai fazer as pessoas formalizarem, vão fazer as pessoas planejarem, vão fazer as pessoas pensarem no futuro. É uma coisa que o brasileiro não costumava fazer. Indo para esse lado, eu percebia muito na associação que as mulheres nos procuravam e elas ficavam realmente muito tempo na informalidade, né? Nós criamos dentro da associação um período, uma incubadora para auxiliar essas mulheres que trabalhavam na informalidade.
produtos alimentícios, diversas áreas. E a gente percebia esse movimento que elas saíam do emprego porque deu certo, porque ela estava vendendo para vários vizinhos, e ela não percebia que a médio prazo, em 6 meses, se elas não fizessem nenhum planejamento, ela não ia ter mais aquela clientela, né? Porque ninguém compra um determinado produto todo dia, por exemplo, né? E que precisa de uma boa cartela, uma boa rede de clientes para tu conseguir te manter no mercado. Então, a gente observava muito isso. E muitas fechavam e já tinham largado o emprego. Então, a vida delas eram colocadas em xeque. Então, com esse movimento, né, o movimento solidário é um espaço para auxiliar as pessoas, e tu tem muito conhecimento sobre empreendedorismo, eu te pergunto, dicas para as pessoas que estão começando a empreender, que perderam o emprego, estão precisando muito de um auxílio nesse momento. 3 dicas para elas usarem de forma correta esse início para empreender para o seu futuro, né? Sabemos que está difícil, realmente está difícil, todos nós, né? Mas, de alguma forma, a gente tem que se organizar. Então, eu te peço umas 3 diquinhas para o pessoal que está nos ouvindo ou nos vendo. Bom, isso agora é coisa legal, né? Porque a gente sempre fala dos problemas, agora vamos falar. É bom a gente falar de coisas boas, né? Vamos olhar um pouquinho para frente, né? Eu falava ainda há pouco que as MPEs, elas estavam invisíveis, né? Então, essa pandemia, óbvio que uma pandemia a gente não traz nada de bom, mas pelo menos as MPEs passaram a ficar mais visíveis. Aí nós começamos a observar as medidas provisórias do governo federal, em relação dos governos estaduais, dos governos municipais, para atender principalmente as micro e pequenas empresas. Então, isso é um fator interessante. A partir daí, o que é que nós temos que pensar? Que qualquer atividade que eu desenvolva, para nós estarmos conversando aqui hoje, foi feito um planejamento. Você faz um contato prévio, você identifica um tema, você vai fazer basicamente um roteiro de alguns comentários que você vai fazer acerca daquele assunto que está em pauta. Então, o planejamento é fundamental. Para quem quer empreender, planejar é fundamental. Ainda há pouco, a própria Ana Paula já falava da proximidade, afinidade. Aquele negócio tem que ter uma afinidade com você. Se você for empreender algo completamente diferente daquilo, pode dar certo, mas tem que ter alguma proximidade. Eu vou dar um exemplo meu. Nesse momento de pandemia agora, eu criei um outro negócio. Eu trabalho com educação à distância, o Rogério sabe disso, e eu criei uma plataforma, nós criamos, eu e meus sócios criamos uma plataforma de cursos online, cursos assim com preços bem populares. Há um mês é a Pódio EAD. Então, nós criamos essa plataforma com mais de 220 cursos para atender uma população que está passando por essa dificuldade, mas que precisa de capacitação. Então, você precisa se capacitar. Aí nós temos quem? Um grande parceiro, Sebrae. A gente tem que fazer um planejamento, nós temos que fazer uma capacitação, mesmo eu tenha afinidade com aquele produto ou serviço, mas eu preciso me capacitar. Eu tenho que me qualificar para que eu possa empreender. E saber os recursos, porque o recurso ele é fundamental para o empreendimento, para qualquer empreendimento. Então, o capital que eu tenho, ele atende às condições que eu quero implementar, porque quando você faz um plano de negócio, quando você planeja, né, você tem objetivos a alcançar. Ora, esses objetivos, eles estão dentro deste orçamento que eu possuo, desse recurso que eu possuo, e eu tenho que me capacitar. Você falou 3 dicas, né? Mas mais ainda, hoje nós estamos vivendo num momento de tecnologia. E antes mesmo da pandemia, como eu sempre trabalhei com educação à distância, né? O que é que eu comecei a perceber? Que para você empreender, para que você possa vender o seu produto, o seu serviço, nós temos ferramentas gratuitas fantásticas. Olha só, vou citar 3 aqui. Nós temos o WhatsApp, que você pode vender pelo WhatsApp. Nós temos o Facebook,
você pode fazer vendas pelo Facebook. Nós temos o Instagram, que você pode vender pelo Instagram. Então, se eu sou pequenino, sabe, eu vendo roupa, eu vendo doces, todo mundo hoje tem um smartphone. Até porque tem dados, né, que tem mais telefones celulares do que a população. Se não estou enganado, é o dobro. Então, para que a gente possa ter uma ideia. Então, tira uma foto bem legal daquele, sabe? Você vende um doce, faz uma coisa bem legal, tira uma foto. Você vende uma roupa, tira a foto, faz um vídeo. Então, veja, você faz isto aonde? Publica no teu Facebook, publica no teu Instagram, manda para a sua rede de contato do teu WhatsApp. Olha só, é uma coisa simples. Quando você vende fisicamente, você tem um espaço limitado de venda. A partir do momento que você entra para esse mundo da tecnologia, esse mundo online, você abre um espaço muito maior. Então, essa coisa sua que é muito pequenina, quando você coloca na rede social, você pode vender ali na sua rua, daqui a pouco você está vendendo para o seu bairro, daqui a pouco você está vendendo para o seu município, daqui para o município ao lado, e assim por diante, porque você começa a verificar que mais pessoas, vejam, você tem que ter um bom produto, o marketing ele só vende aquilo que é legal. Se você não tem um bom produto e um bom serviço, o marketing não vai te sustentar por muito tempo. Então, nós temos exemplos de pequenos negócios aqui em Belém, que a gastronomia ela é muito forte. Nós temos N exemplos aqui de pessoas que vendem os seus quitutes, né? As guloseimas, desta forma. Aí, daqui a pouco, a gente pode conversar sobre o e-commerce, pode conversar um pouquinho mais sobre o marketplace, para que as pessoas entendam que a tecnologia, às vezes, é mais simples do que nós estamos pensando. Mauro, tu também estás envolvido com o MONAMP, o Movimento Nacional da Micro e Pequena Empresa, tu também está envolvido com entidades... entidades... Sou vice-presidente da Confederação Nacional, da CONAMP, da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas. Legal. Durante alguns anos eu participei do MONAMP também, anos atrás. Isso. Movimento Nacional da Micro e Pequena Empresa. Temos um presidente que ele é paraense, que mora no Sul, que é o Armando, né? Ele é paraense e mora no Paraná há muitos anos. Temos o Hercílio Santinoni, que também é uma pessoa... O Hercílio é presidente da CONAMP, aí na qual eu estou também, eu sou um dos vice-presidentes. E uma das coisas que a gente vê muitas vezes é que isso para todos serve, mas a gente vê acontecendo muito com os pequenos, que é se atendo ao problema do agora. Eu estou tendo que correr atrás para pagar a conta de amanhã, eu tenho que... E com isso a pessoa acaba não buscando novas alternativas, não olhando ali para frente, não vendo o que está se transformando no cliente dele. E uma outra coisa que tu falaste, que eu gostaria também dos teus comentários um pouco mais sobre isso, as pessoas não estão, em muitos casos, aproveitando o momento para se capacitar. As pessoas estão cuidando do momento do agora, estão pensando nos problemas e não estão aproveitando para fazer um curso, para ler um livro, para assistir um vídeo que não seja série, para assistir uma live que traga informações que ajudem a pessoa a superar, a crescer. Como é que tu percebe essa resistência, muitas vezes, das pessoas de aproveitarem esse momento para construir essas questões mais produtivas? Zona de conforto. O que é que acontece? As pessoas se acostumaram a reclamar. Então, é muito mais fácil eu sentar no problema, falar do problema, para não mostrar, às vezes, a minha incompetência também. Então, tem um pouco disto. Então, na realidade, eu tenho conversado, eu faço consultoria também, que eu tenho falado o seguinte, há anos, nas minhas aulas, eu falo assim, todo mundo diz, temos que vestir a camisa da empresa. Eu falo o contrário. Nós temos que nos despir, tirar a camisa da empresa. Sabe, porque se eu ficar somente com a camisa da empresa, eu não enxergo outras situações. Eu fico sentado no problema, como você falou.
Eu me acomodo porque, nesse momento, para muitos, é como se você tivesse, vou relaxar. As pessoas, no momento de pandemia, acham que podem relaxar. E não é isso. Ao contrário, vejam, essa pandemia mostra, primeiro, que eu posso estar em família. A pandemia mostra que eu posso me capacitar e a capacitação ela pode ser à distância. Não há necessidade de um deslocamento. Nós estamos conversando aqui, nós três, e muitas pessoas terão acesso, estão tendo acesso a essa a nossa conversa. Então, nós estamos trabalhando aqui, desenvolvendo o quê, Rogério? Conteúdo. Nós estamos trabalhando aqui com conteúdo. Então, isso é importante para que todos possam acessar. Então, neste momento que nós estamos vivendo, nós temos que pensar na sua formação, na sua capacitação, no teu negócio. Porque se eu não pensar em melhorar o negócio, sabe o que eu tenho dito, Rogério? Nós temos que olhar para ir para frente da nossa empresa, sabe, o escritório, a nossa casa, eu tenho que sair aqui e olhar para a minha empresa. Meu Deus, por que eu estou passando por esse problema? Porque a crise nas MPS ela não vem agora só da pandemia, já vinha há algum tempo. E aí o que acontece? Eu tenho que olhar e pensar o seguinte, como é que eu gostaria, com esse produto ou serviço que eu tenho, como é que eu gostaria de ser atendido? Aí você começa a analisar, eu tenho um bom atendimento? Outra coisa, o meu produto, o meu serviço, ele é bom? Ele atende às necessidades? Se fosse eu, ele atenderia às minhas necessidades? Olha só, né? O espaço está adequado para esta prestação de serviço que eu estou fazendo? Uma organização mínima, porque às vezes você vai em alguns locais, eu não estou falando, eu estou falando que você pode ser o mais humilde que seja, mas tem que ser um espaço limpo, bem arrumado, organizado. Isso não custa, não tem preço, você pode se organizar. Então, você começa a olhar para esses detalhes, porque as pessoas pensam o seguinte, que você precisa de muita coisa, não. Você tem que ter um produto e um serviço que tenha diferenciais competitivos, para que você possa competir no mercado. Agora, outras coisas dependem de você, como você olhar, como é que você gostaria que aquele produto chegasse até você. Esse detalhe, eu penso que é fundamental, sabe? Aí eu tirar a camisa da empresa. Seja crítico. Seja crítico. E um problema que o empresário, o micro, eu acompanho isso, eu faço parte também, né, Rogério, do Fórum das Micro e Pequenas Empresas, fica em Brasília, o Fórum Nacional das MPS, é que às vezes o empresário ele não quer se capacitar, ele manda algum colaborador, mas ele mesmo não vai, ele acha que ele já sabe tudo. Aí o dilema é o seguinte, e nós discutimos isso lá no fórum, como é que nós vamos capacitar este empresário? Uma das ferramentas é a educação à distância, porque para que ele não possa perder tempo em termos de deslocamento. Pode ser em algum momento que ele tenha os encontros presenciais, mas o EAD ele vai ser uma ferramenta, né? Não ferramenta, uma modalidade de capacitação, de formação, que vai facilitar para que esse empreendedor ele possa ser ajudado através desta capacitação. Volto a dizer, o Sebrae tem N cursos e as pessoas não fazem. As pessoas, às vezes, procuram o Sebrae quando já estão quebradas. Aí não tem mais tempo. Ou elas procuram vocês para pedir uma consultoria quando o negócio já está muito difícil. Então, nós sabemos que é assim que as pessoas, às vezes, recorrem a um auxílio especializado. Então, eu vejo, Rogério, que nós precisamos trabalhar com isto. Vou te dar um dado interessante. Duas situações que as micro e pequenas empresas elas padecem bem claramente. É o problema de inovação. Olha só, inovação. É um problema seríssimo dentro das micro e pequenas empresas. 2, produtividade. Eu estou te falando duas situações. É a questão da inovação e outra é da produtividade. Só para que a gente possa ter uma ideia, se eu comparar as micro e pequenas empresas com as grandes empresas dentro do Brasil,
a produtividade das MPEs corresponde apenas a 10% da produtividade da grande empresa aqui no Brasil. É muito baixa. Se nós formos aí para um país vizinho de vocês, próximo a vocês aí, a Argentina já aumenta para 24%. Então, aumenta um pouquinho. Se eu for lá para o Peru, cai para 6% esta relação entre produtividade da micro e da grande empresa. Agora, se eu for para os países, aí é complicado. Se eu for para os países da OCDE, o que é que vai acontecer? A Alemanha, essa diferença, ela vai sair para onde? Para 69%. A produtividade de uma micro e pequena empresa em relação a uma grande. Se eu for para a França, vai para 71%. E por aí vai. Né? E quando a gente fala de produtividade, muita gente pensa, eu tenho que ter muita tecnologia ou até inovação. Não. Um exemplo que a gente trabalha para que os colegas possam ter uma ideia, se eu tenho um restaurante e nesse restaurante eu vendo, por exemplo, suco de laranja, olha só uma coisa boba, eu vendo aqui suco de laranja, o que é que acontece? Será que eu vou pegar o meu suco de laranja e vou pegar manualmente e estar espremendo aquela laranja para extrair o suco? Estou perdendo tempo. Por que eu não compro algo, não é verdade? Que seja rapidinho, que eu coloque ali e aquilo possa ser processado. Vou dar um outro exemplo. Batata frita, que você vende muito nos restaurantes. Se você for ficar perdendo tempo lá para estar cortando a batata, para fazer o corte no modelo da batata frita, se você comprar um equipamento que aquilo você coloca e já sai cortadinho a batata, olha o tempo que você ganhou. Então, o tempo que você perde, eu estou dando 2 exemplos básicos. O tempo que você perde com isto, com esta atividade, você poderia estar fazendo outra coisa. Né? Mauro, a pessoa está produzindo muito mais. Às vezes o pequeno empresário pensa, não, é caro fazer isso, mas o barato às vezes sai caro, porque ele está investindo o tempo dele, que ele poderia estar tendo um pensamento em estratégias, em ações de venda, de desenvolvimento de novos produtos, fazendo coisas operacionais que não vão agregar nada, né? Mas, exatamente, lamentavelmente, né, o tempo da nossa conversa está chegando perto do final. O Mauro é uma pessoa que tem muito conhecimento, uma pessoa que compartilha muito as suas ideias e que eu tenho a felicidade de conviver lá no Conselho Federal de Administração. Então, a gente vai fazer uma rodada final, onde a Ana Paula e a Alessandra vão trazer os seus comentários, e depois a gente volta para ti, Mauro, para tu deixar uma mensagem final aí para quem está nos vendo e nos ouvindo. Então, Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Muito obrigada, Rogério. Mauro, foi muito importante ouvir todas essas dicas que tu trouxeste, porque tu falaste de várias áreas, vários setores, várias possibilidades que a gente tem que observar e olhar quando a gente resolve empreender ou até mesmo empreende por necessidade, como tu bem mesmo falaste, que o nosso empreendedorismo ainda é por necessidade. E a gente pensa assim que para ter uma melhor iniciativa nas atividades, é necessário sair da zona de conforto. E para sair da zona de conforto, a gente precisa ter boa vontade, ação, direcionamento para buscar capacitações para que a gente possa saber para onde a gente vai caminhar e caminhar com pés mais firmes na estrada, para que a gente logo ali não morra, não seja um Nath morto, que trouxe esse termo, né? E também depende muito do comportamento da pessoa. A empresa, a micro e pequena empresa, normalmente, e as MEIs, elas se comportam de acordo com a cultura do dono, como o dono se comporta, ele leva essa cultura para dentro da organização. Então, a gente tem que pensar muito para fazer as mudanças no nosso ambiente de trabalho, nas nossas empresas, pensar também como a gente está se comportando, o que a gente está levando para as outras pessoas, e vai muito ao encontro ao que tu trouxeste agora, porque para andar, para desenvolver, para melhorar, para buscar capacitação, é a pessoa. Tem que partir daí. Principalmente quando tu traz essa questão da dificuldade dos CEOs das organizações não quererem se capacitar.
né? A gente percebe, a pessoa está levando isso para dentro da tua organização, esse tipo de cultura de não capacitação. E são observações que a gente tem que olhar para poder enxergar o nosso objetivo, o nosso sucesso, ou até mesmo neste momento que a gente está buscando a sustentabilidade pelo meio da pandemia que a gente está vivendo, né? Muita gratidão, Mauro. Espero que a gente possa nos encontrar em outras atividades e principalmente presencialmente aí no Pará, para que eu possa tomar um tacacá, comer um açaí. Açaí. Que eu gosto. Gratidão. Pelo tucupi. Tucupi. Alessandra Fraga. Mauro, eu gostaria de te agradecer. Eu acho que foi muito esclarecedora a tua fala. Eu gosto de ver sempre as oportunidades, né? Eu acho que a pandemia nos desacelerou para a gente ter a oportunidade de enxergar o que estamos fazendo e o que podemos melhorar. Eu acho que da tua fala, 2 pontos que eu trago em destaque para essa conclusão aqui do nosso bate-papo é a questão do planejamento, que tu ressaltou muito. Um exemplo, eu quando pensei em empreender há mais de 12 anos atrás, como CLT, eu fiquei 2 anos no Sebrae me preparando. Quando eu achei que eu estava pronta, eu empreendi e mesmo assim não foi fácil, né? Então as pessoas não sabem a importância do planejamento. E outro ponto que tu trouxe agora no final, que eu também acho extremamente importante ressaltar, é a questão da inovação. Essa semana mesmo a gente participou de um painel falando sobre startups e uma das painelistas falou que inovação, as pessoas ligam à tecnologia e ela é algo simples. Às vezes o bolo do pote, que é o bolo, a sobra do bolo ali, a pessoa colocou no pote, é uma inovação, né? E outra fala que eu também achei, né, nesse bate-papo que a gente teve, eu achei importante, que é para empreender, né, basta ter um problema. Então, às vezes, o problema é o início de um empreendedor. Então, Mauro, eu só tenho que te agradecer. Eu acredito que quem está nos ouvindo, nos vendo, vai extrair muita coisa positiva da tua fala. Gratidão. Mauro Leônidas, professor, administrador, empresário, foi vice-presidente da Junta Comercial do Pará. Quais são as tuas palavras para deixar na memória de quem está nos vendo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, nos ouvindo através dos podcasts da Spotify e do Anchor? Acabou mesmo. Agora que eu estava me aquecendo, que aqui está tão quente, eu estou vendo vocês aí tão bonitos, com, sabe, todo mundo bem bonito. E eu estou aqui de manga curta porque faz muito calor aqui em Belém, nesse horário mais ainda. Mas eu queria ainda deixar, se vocês me derem mais um minuto, eu queria deixar mais um recadinho para quem empreende, né? Porque é tanta coisa, como vocês estão percebendo, são muitas informações, né? E a gente vai falando, daqui a pouco a gente pensa, poxa, eu poderia ter falado isso. No momento que vocês estão fazendo comentário, eu estou aqui no meu HD processando as informações. Olha só, o empreendedor, ele terá também os desafios dele. Olha, vamos perceber o seguinte, eu tenho alguns amigos que dizem assim, Mauro, um restaurante me tirar de dentro de casa agora vai ser difícil. É verdade. Porque eu consegui agora me estruturar, sexta-feira, eu tenho aqui meu vinho, meu chimarrão, eu estou aqui na minha casa com o meu salgadinho, sabe, com alguma comida muito legal. E isso eu me acostumei. Isso a gente fazia há 30, vocês não eram nascidas ainda, mas a gente fazia há 30 anos atrás com as nossas famílias, 40 anos atrás. É importante a gente dizer isso. E hoje, nessa pandemia, a gente voltou a reunir novamente com os nossos familiares. Isso é um ponto fundamental. Então, o empreendedor, ele vai ter que ter muita percepção para entender o que o cliente quer. Porque essa nossa ferramenta aqui, que nós estamos utilizando, ela não vai desaparecer, ela será mais acessada. Ela vai ser híbrida, assim, o físico e o online, isso aí vai existir hibridamente. Então, isso é um ponto. Outro, nós falamos ainda há pouco de lockdown, mas tem outro conceito para que a gente possa entender. Tem o lockdown endógeno.
que é esse lockdown endógeno? É a minha própria vontade de não querer sair de casa porque eu estou com medo dessa pandemia. Então, olha, o Rio Grande do Sul está tudo liberado. Embora eu tenha visto que ontem, eu acho que Porto Alegre voltou a fechar, é isso? Eu estava acompanhando. Mas vamos considerar o seguinte, está tudo aberto, acabou a pandemia. Vocês podem ter colegas que vão dizer, não, eu não vou sair de casa. Ou seja, você se coloca em lockdown, esse é o lockdown endógeno. Então, o empreendedor ele vai ter que ter muita astúcia, estratégia, vai se planejar para tentar atrair esse profissional, ou melhor, esse consumidor. Então, nós temos que nos preparar para essas novidades também. E aí eu acho que a gente tem que marcar outro bate-papo, porque tem muito mais informações que eu gostaria de passar para vocês, e eu sei que eu falo muito também, então a gente pode marcar outro momento para que a gente discorra mais sobre esses assuntos. No mais, eu queria agradecer o convite, eu me sinto honrado em ser convidado por vocês a estar participando, sabe, de um canal tão importante como o que vocês possuem, né? E eu aqui do Norte, um paraense, um papaxibé, sendo convidado a participar desse canal de vocês tão importante. Eu sempre falo para o Rogério, eu destaco o Rogério, nós já conversamos sobre isso, eu admiro muito o Rogério pela capacidade da escrita que o Rogério tem, os livros que ele possui. Então, e ele sabe disso, que na prática eu já comprovei, né, Rogério, essa minha fala na prática eu já tive oportunidade de comprovar isso, a admiração que eu tenho por ele. E agora eu acompanhei a Ana Paula nas lives que ela faz, e agora você também, pela capacidade que você tem dessa facilidade do falar do empreendedorismo, sabe, de estar conectado, essa questão do empreendedorismo feminino, que é um momento importante que nós estamos vivendo e ele que precisa ser bem destacado também. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Mauro Leone, muito obrigado pelas palavras. Muito bom ter ouvido as tuas dicas e poder compartilhar isso com tantas e tantas pessoas que têm nos visto e nos ouvido. E chegamos de fato ao fim. Muito obrigado e até o próximo bate-papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.